ZYA 250. TV em Tempo, Canal 10. Emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Olá, no Jornal em Tempo desta quarta-feira você vai ver: Manaus terá nova cheia histórica. O nível do Rio Negro deve ultrapassar os 30 metros. E os bairros da Zona Oeste devem ser os mais atingidos aqui na capital. Homem invade casa e faz ex-mulher e 2 filhos de reféns. Correria dos eleitores a 7 dias do fim do prazo para solicitar o título. Começa dia 7 a vacinação contra a gripe. Mais de 180 mil pessoas devem tomar a vacina só na capital. CPI da água ganha velocidade na Câmara de Manaus, 30 dias depois de criada. Já na Assembleia, os deputados até vão trabalhar, mas decidem não votar nenhum projeto nesta quarta-feira. Eu sou Marcela Rosa e o Jornal em Tempo já começou. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Manaus vai ter uma cheia histórica este ano. A informação foi confirmada hoje pelo Serviço Geológico do Brasil. A previsão é de que o nível do Rio Negro atinja os 30 metros e 13 centímetros. 38 municípios do Amazonas já estão em situação de emergência e mais de 64 mil famílias foram afetadas pela cheia no interior. Com a subida das águas, muitas casas foram abandonadas e os abrigos improvisados nas escolas. E isso deixou cerca de 4.300 estudantes fora das salas de aula. No estado, Anamã é o município que mais sofre com a cheia. Anamã está toda alagada. Nós estamos agora com toda a estrutura de hospital, um hospital flutuante atendendo ao que o hospital municipal foi alagado. Então nós estamos com um hospital móvel, nós estamos com a coleta de lixo também, juntamente com a FVS, e mesma coisa é feita nos demais municípios. Na capital já são 20 mil pessoas afetadas. Na Zona Oeste, os bairros da Glória, Presidente Vargas e São Raimundo são os mais prejudicados. A gente está trabalhando, logicamente, com a Secretaria de Assistência Social, né? E em cima disso está sendo feito um cadastro apoiando essa população que não poderá ficar nessa parte de alagação. Segundo o CIPAM, em maio deve chover em média 200 milímetros. A previsão de mais chuvas, principalmente porque agora nessa região, essa parte norte do estado, está começando a estação chuvosa, né? Que deve se prolongar até setembro. Então, a contribuição do Rio Negro, ela está no início ainda. De acordo com o Serviço Geológico do Brasil, o nível do Rio Negro hoje está em 29 metros e 30 centímetros. Se as águas subirem na proporção de 5 a 6 centímetros por dia, em 2 semanas, o nível do rio vai ultrapassar a marca recorde de 2009 e pode chegar a medir 30 metros e 13 centímetros. A preocupação das autoridades é com a permanência das águas acima da média. Já é uma cheia grande, que já ultrapassou 29 metros e 30, e agora a pergunta é qual é o tempo de permanência que essas águas vão ficar altas e que a população vai ter que conviver provavelmente uns 60 a 70 dias com águas altas dentro das suas casas. Manaus amanheceu ensolarada, atingindo a mínima de 25 e a máxima de 32 graus. Para amanhã, a previsão é de um clima nublado a encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas. Nos municípios de Amaturá, Lábrea e Parintins, a previsão para amanhã é de tempo nublado a encoberto, com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. A Defesa Civil de Itacoatiara interditou o porto da cidade. A forte correnteza do rio Amazonas teria causado o rompimento de 3 metros de um cabo de aço que sustenta a estrutura. O empurrador está sendo usado para segurar a parte rompida. E moradores do bairro da Glória, na zona oeste de Manaus, voltaram a fazer manifestação hoje à tarde. Eles reclamam da demora para a chegada da ajuda às vítimas da cheia. O final da tarde de hoje no bairro da Glória foi assim. A manifestação dos moradores de áreas alagadas foi por madeiras para construir marombas. Tem que resolver de alguma maneira. Ou piora de uma vez ou tem que melhorar, porque se a pessoa ficar de braço cruzado, a tendência é piorar, com certeza, né? Mais do que já é. Mas o protesto acabou em vandalismo. Eles fazendo esses vandalismos deles aí é prejudicial.
e não estão pensando no próprio filho dele, né, que estuda aqui ao colégio ao lado. Está cheio de fumaça lá dentro agora. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram chamados. O trânsito na área teve de ser desviado. E você vai ver ainda nesta edição, vereadores divulgam lista com os nomes dos técnicos que vão fazer auditoria no contrato de venda da concessão de água de Manaus. Correria dos eleitores a 7 dias do fim do prazo para tirar o título eleitoral. Vigilantes fazem greve na capital. E os preparativos para a campanha de vacinação contra a gripe, que acontece no sábado. Um eletricista fez a ex-mulher e os 2 filhos reféns esta madrugada. O motivo teria sido ciúmes. A negociação com a polícia durou mais de 6 horas. A industriária de 29 anos conta ter vivido momentos de terror. Lá em casa parece que passou um furacão. Ele arrancou a minha geladeira, 2 portas, ele arrancou as 2 portas. Destruiu o fogão, destruiu o guarda-roupa, destruiu tudo que você possa imaginar, destruiu meus documentos. Ela estava com uma amiga e 2 filhas quando o ex-marido, Ricardo Miranda, de 35 anos, invadiu a casa. Ele passou por este buraco do ar-condicionado e entrou em um dos cômodos. A amiga conseguiu fugir. As crianças e a mulher foram feitas reféns. Ele falava que ele ia me matar, e ele também não ia sair vivo, que ele não ia sair para ser preso. A situação mobilizou a vizinhança. A polícia foi chamada e começou uma longa negociação. O motivo do crime, segundo a vítima, foi ciúmes. O eletricista a acusava de ter relacionamentos amorosos com outras pessoas. A negociação com o acusado durou mais de 6 horas. As crianças de 6 e 8 anos foram as primeiras a serem liberadas. A mulher de 29 só foi libertada depois de um descuido do eletricista. Ele tomou água sanitária, tentou cortar um dos pulsos e foi imobilizado pela polícia. Foi desfechado o tiro de borracha na região do ombro e os policiais entraram e imobilizaram o acusado. O acusado foi encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Ainda nessa edição, vigilantes fazem greve em Manaus e os preparativos para a campanha de vacinação contra a gripe. Já no próximo bloco, o CPI da água ganha velocidade. Parlamentares divulgam os nomes dos técnicos que vão fazer auditoria no contrato de venda da Cosama. Jornal do Tempo dá um tempinho, mas a gente volta já.